Muito bem, nós estamos aqui nos nossos estúdios para mais um podcast que será abençoador para todos nós aqui neste período, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos falando com respeito à perspectiva histórica da revelação da graça, e nós precisamos entender e precisamos compreender melhor a situação da graça, porque a graça ela foi manifestada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e há uma perspectiva, ainda que histórica, biblicamente falando, e nós estamos aqui hoje para poder transmitir. Então vamos lá, nosso podcast está no ar e será uma grande bênção. Primeiro, a graça foi anunciada pela lei e pelos profetas. Nós vamos estar pegando aqui alguns versículos da palavra de Deus. 1 Pedro, no capítulo de número 1, hoje eu estou fazendo podcast sozinho, né? Eu sou o pastor Rodrigo Laranjeira. Nós estamos aqui fazendo o podcast falando com respeito à perspectiva histórica da revelação da graça. E em primeira situação a gente vai estar falando sobre a graça que foi anunciada pela lei e pelos profetas. Isso está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 10, nós vamos ler a seguinte afirmação: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Vamos ler agora também Atos. Lembrando que esse podcast nós vamos fazer por episódios com respeito à perspectiva histórica da revelação da graça. Em primeira questão, hoje estaremos fazendo a leitura dos versículos com respeito à graça que foi anunciada pela lei e pelos profetas. Vamos agora ler Atos dos Apóstolos. Uma observação sobre Atos é que Atos não tem fim, tá? Atos não tem fim. Então, se Atos não tem fim, significa que nós cristãos, desde da fundação da igreja em Cristo Jesus, que é o seu primeiro advento aqui na terra, então desde a fundação da igreja, as atitudes dos primeiros discípulos, que é o livro de Atos, atitude, vem dando seguimento até os dias de hoje. Então nós estamos, no Atos não tem fim, e nós estamos incluídos aqui em Atos, nós estamos escrevendo Atos de hoje, são as nossas atitudes agora, a atitude dos cristãos. Atos no capítulo de número 3, o versículo de número 24, vamos ver a graça que foi anunciada pela lei e pelos profetas. Atos no capítulo 3, versículo 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram esses dias. Gente, que maravilhoso poder contemplar isso aqui, não é mesmo? Agora vamos para Atos no capítulo de número 10, a gente está contemplando alguns versículos com respeito à graça anunciada pela lei e pelos profetas. Atos capítulo de número 10, versículo de número 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. A esse dão testemunho todos os profetas. Então todos os profetas anunciaram com respeito à graça que viria por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para 2 Pedro agora. Vamos fazer leituras aqui. Os profetas e a lei e os profetas anunciaram
anunciaram a graça. Vamos para 2 Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 19. Vamos fazer a leitura até o versículo 21 aqui. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente, o versículo 20, que sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida, o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Veja que cada versículo, cada texto que nós estamos lendo aqui, estão dando referência à graça que foi anunciada através da lei e através dos profetas. Vamos para Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, o versículo de número 1 até o versículo número 5. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas, versículo 2, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Vamos ler de novo o versículo 2, fica mais claro. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3, nós vamos fazer a leitura até o versículo 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para o versículo 5, para encerrar aqui, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Vê que a grande revelação de Deus, sobre a graça de Deus, está na pessoa intrinsecamente, ou seja, profundamente sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um texto aqui de Mateus, capítulo de número 13, onde a graça foi anunciada pela lei e pelos profetas. Mateus capítulo 13 e o versículo 17. Mateus 13, 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Privilégio foram naquele período, há 2019 anos atrás, privilégio tamanho foi aqueles que puderam contemplar o Senhor. Porém, também abrindo uma janela dentro desse nosso estudo aqui, no período em que Jesus estava peregrinando sobre a terra, foram 33 anos na terra, nesse período uma multidão que se aproximava dele, buscando cura, libertação, posteriormente foi a mesma multidão que clamava ali dizendo, solte Barrabás e crucifica Jesus. Nós devemos refletir também, assim como foi revelado para eles a graça, e muitos
receberam, mas não receberam por ser um Deus vivo e eficaz, mas por aquilo que ele podia oferecer. Muitas pessoas se estribaram no próprio entendimento e acabaram confundindo as coisas, perdendo a oportunidade de desfrutar da graça de Deus ainda mais amplificamente. Vamos continuar a leitura do texto. Lucas, o último aqui, nós vamos estar encerrando o nosso primeiro episódio. Então, a graça foi anunciada pela lei e pelos profetas, Lucas, capítulo de número 24, e o capítulo de número 24, e o versículo de número 25. Vamos estar fazendo a leitura até o 27, e depois o versículo 40 posteriormente. No versículo 25, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos ler novamente, fica claro. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo de número 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrassem na sua glória? E começando, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Que maravilhoso! Jesus se revelando em todas as Escrituras da Bíblia Sagrada. Ele é a revelação. Foi anunciada lá na lei, foi anunciado pelos profetas. O versículo de número 44, a gente encerra por aqui e vamos fazer a leitura. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Nós ficamos por aqui sobre o entendimento na perspectiva histórica da revelação da graça, em que Jesus foi anunciado pela lei e pelos profetas. Tá ok? Um forte abraço, até o nosso próximo episódio.